pessoas estão usando errado essa palavra, caco. Caco só é usado de verdade, só é usado da maneira certa, da maneira para a qual ela foi feita no teatro. Não existe outro lugar onde possa haver caco da maneira como é o caco de verdade, tá? Vocês estão habituando a chamar invenções de texto, criações além do que está escrito na tradução, de caco. Isso não é um caco, isso é uma adaptação do texto, uma alteração do texto. Pode ser uma grande ideia, mas não é um caco. Um caco é uma surpresa. Um caco só é possível acontecer no palco, quando tem um texto, os atores decoraram, ensaiaram, fazem aquele texto toda noite do mesmo jeito e um belo dia o ator resolve botar uma palavra a mais ou uma frase a mais, fazer um comentário no meio da fala e aquilo causa uma surpresa geral. Isso é um caco. Em dublagem não tem como acontecer, porque dublagem é gravada. O caco vai ter que ser ensaiado. Se o dublador, ele tem uma grande ideia para botar uma gracinha, ou mudar uma palavra, ou deixar uma coisa mais atualizada, mais leve, seja o que for, ele vai ensaiar isso. E o diretor vai dizer, isso, legal, faz assim. Ou vai dizer, não muda isso aí não pode ser mexido. Não vai pro ar se não for aprovado, entendeu? Então não é caco. Não tem como ter caco em dublagem. Eu nem precisava gravar esse vídeo, porque o que o Nelson Machado falou praticamente disse o que eu tinha que dizer. Só que eu tenho mais algumas coisas aqui para acrescentar a vocês. Fala galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Lucas Jornalista. E você? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já tá de olho aqui no canal Rodrigo Lucas Jornalista? Não? Então já se inscreve, já vai compartilhando com seus amigos do WhatsApp, do Facebook, enfim, de todas as redes sociais. Hoje eu tenho algumas coisas aqui para abordar em relação à dublagem do Clube do Chaves, a dublagem do programa X-Pirito, da Gota Mágica. Essa dublagem polêmica no meio CH, no meio X-Pirito. O pessoal fala bastante, que é uma dublagem que tem cacos, é uma dublagem que vai contra a família, é uma dublagem que deturpa obras de X-Pirito. Vamos falar hoje sobre essa dublagem, sabe por quê? Porque eu tô assistindo bastante as séries do Chaveco, do Pancada, tô assistindo, porque simplesmente é um conteúdo muito interessante e eu decidi, vamos falar sobre isso, vamos falar, afinal de contas. Porque eu estava vendo uns vídeos aqui sobre os bastidores da dublagem e tal, e são vídeos meio controversos. E aí, eu decidi pegar aqui e fazer o trabalho de jornalista, que é o que? Investigar. Osmiro Campos, falecido Osmiro Campos, para quem não sabe quem é Osmiro Campos, provavelmente quem está aqui nesse vídeo sabe quem é. Mas quem não sabe, foi o dublador de Professor Girafales, da série clássica do Chaves, a série que foi dublada pela Maga, que foi exibida no SBT de 1984 para frente, do Chaves, Chapolin e tal. Osmiro Campos falou num podcast chamado ChavoCast em 2014, muita gente vai estranhar o ano. 2014, Rodrigo? 2014? Sim, 2014. Podcast, para quem não sabe, era o quê? Era você botar uma imagem parada e você tinha um conteúdo de rádio. Naquela época. Não era o podcast de hoje, que hoje em dia você tem maquiagem, você tem cameraman, você tem mesa de corte. Virou uma coisa totalmente diferente do que era o podcast de antes. Entendeu? Mas vamos lá, que eu perdi o foco. O Osmiro Campos afirmou que, além de não ser culpa do tradutor, disse que haviam discussões de estúdio por causa disso. E quando eu falo disso é o quê? Dos cacos, da questão do improviso do Cassiano Ricardo, que deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui ali, não sei o que. Deixa eu dizer que, não vou transar com tua avó, não sei o que. Essas coisas, como se fosse ele o culpado. Lembre do vídeo lá do início, do Nelson Machado. Mário Lúcio de Freitas, pra quem não sabe quem é Mário Lúcio de Freitas, é aquele que compôs aquela música do Aí vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, 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 no Bem Historinha, bem gostoso de se ver. Além de várias trilhas de telejornais, de programas. É um cara genial. Mário Lúcio de Freitas. E também ele foi diretor de dublagem e foi dono do estúdio Gota Mágica. Mário Lúcio de Freitas também um podcast, nesse caso o podcast era mais recente, em 2019, chamado Bar do Podcast, que era o podcast do pessoal lá do Bar do X-Pirito. Esse podcast, ele citou sobre a criatividade do Cassiano
e sobre a fuga da referência do Marcelo Gastaldi, que o Cassiano ele buscou se distanciar do Gastaldi. Por mais que Cassiano e Gastaldi fossem meio que amigos de infância, mas isso aí já é outra história, entendeu? Inclusive com a colocação dos cacos, e aí por causa disso, Mário Lúcio também confirmou que houve discussões com Osmiro, até porque o Cassiano supostamente estava abaixo do Osmiro Campos. E aí, vamos lá, a gente vê que cada um fala uma coisa, porque quando você vai ouvir as entrevistas do Cassiano fala, eu coloquei os cacos, não sei o que, papapá, pepepé, coloquei, me inspirei no Chipinho Grandão pra fazer a voz no Chaveco, papapá, pepepé, me inspirei no Malandro Paulista pra fazer o Chaveco, não sei o que, o Pancada eu não botei muito de mim e tal. Aí você vê as entrevistas, ele falando, não houve briga com o Mário Lúcio, não, eu não era subordinado ao Mário Lúcio, eu era subordinado ao César Leitão. César Leitão, pra quem não sabe, que dublou Edgar Vivar e que dublou o Botijão na série do Chaveco, entendeu? Então, vamos lá, cada um diz um negócio, entendeu? E aí, Nelson Machado, que eu coloquei lá no início, que além de dublar o Kiko, ele também, modéstia à parte, dublou tanta gente, dublou até o Sylvester Stallone. Sim, o Nelson Machado já dublou até o Sylvester Stallone, inclusive ele disse que foi um trabalho com uma bosta, porque a voz dele não tem nada a ver com o Sylvester Stallone, e ele tentou argumentar isso pro cliente, só que o cliente queria o Nelson Machado dublando o Sylvester Stallone. Aí ele teve que fazer lá, imitando o Sylvester Stallone, entendeu? O Nelson Machado, que já fez até esse ridículo, já para poder ganhar dinheiro no fim do mês, já foi diretor de estúdios, de trabalho na dublagem, é uma pessoa que está nisso desde criança. A mãe dele era dubladora, em rádio. O pai dele, se eu não me engano, foi vereador de Santos, tanto que o nome do Nelson Machado é Nelson Machado Filho, porque ele era filho do Nelson Machado. Que o Nelson Machado lá em Santos, lá, ele era um grande radialista, jornalista, e, entendeu? E também dublador. Então, como é que eu vou duvidar dele e acreditar nesse monte de loucura que o pessoal tá falando aí? Como é que eu vou chegar e vou falar, não, Nelson Machado tá errado, o negócio, quem tá certo é todo mundo. Aí tu vai ver todo mundo, cada um tá falando negócio? Ninguém chega a um consenso? Até o Cassiano Ricardo, na minha impressão, eu acredito que ele preferiu assumir uma mentira do que simplesmente negar e dizer que realmente foi um erro de tradução. O pessoal tem mania de falar como se a dublagem fosse algo individual, como se a dublagem fosse algo singular. Não, a dublagem é plural. A dublagem é plural, não adianta o Mário Lúcio querer uma coisa, o Osmiro na época querer uma coisa, o Cassiano querer uma coisa, não adianta. Porque dublagem é um consenso. É todo mundo junto. Por mais que não se faça todo mundo junto. Faz cada um, vai lá, tem sua vez, vai no estúdio e faz. Mas, contudo, porém, todavia, na hora de decidir, tem um monte de gente lá. Parte de direção, parte de técnica, parte de roteirização. Porque existe uma roteirização. Existe uma adaptação. Existia um conselho curador vindo do SBT acompanhando o que estava sendo feito, mandando para o SBT o que estava sendo escrito, o que estava sendo trabalhado. E o SBT deferia ou não. Ou vocês acham que aquelas coisas de acompanhe o próximo episódio do Chaveco aqui no SBT. Esse negócio, vocês acham que não era, simplesmente não foi uma decisão do SBT? Claro que foi. Todo mundo sabe. Porque a dublagem não é singular. Não era só o Cassiano chegar lá e eu vou chegar aqui, vou incluir uma piada sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras acabou de ganhar do Corinthians. Não era assim. Não era assim. Dublagem não é assim. Entendeu? Até porque dublagem, você tem um ritmo muito acelerado. Dublagem é industrial. É processo que não pode parar. Entendeu? E vocês acham que o pessoal ia parar para ficar brigando por causa de... pelo amor de Deus, né? Só na cabeça de quem nunca entrou num estúdio de dublagem ou nunca entrou num estúdio de rádio ou de televisão que não sabe que televisão, rádio, jornal, a própria dublagem em si exige, sabe o quê? Exige tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro perdido. Porque, vamos lá, eu vou trazer um fato aqui que eu até anotei. Muita gente está chorando, por que tá olhando tanto pro lado? Por que tu tá lendo? Porque eu anotei algumas coisas aqui para não me perder. Outros dubladores
também dublaram termos chulos e do duplo sentido nessa dublagem da Gota Mágica. No Chaveco, o próprio Osmiro, dublando o Sargento Refúgio, fez uma piada sobre passar a mão. Um episódio que eu acabei de ver, inclusive, que era o episódio... Esqueci o nome agora do episódio do Chaveco. O Bandido. O Bandido. No início do episódio, ele faz uma piada sobre passar a mão na Marujinha. Além disso, Marta Volpiani também, várias vezes, dublando a Florinda, aquela dubladora da Florinda desde o tempo da Maga e tal, da série clássica. A Marta Volpiani também soltou várias vezes palavras de baixo calão. Outros atores também soltavam palavras de duplo sentido, palavras de baixo calão. Não era só o Cassiano. Tinham vários ali fazendo o que queriam. Mas na verdade não eram eles que estavam fazendo o que queriam. Era a tradução que simplesmente... Eu agora vou falar um negócio que ninguém nunca falou nesses mais de 20 anos de Clube do Chaves. Ninguém nunca falou isso, mas eu vou falar. Pela primeira vez, em mais de 20 anos, alguém traz esse ponto. O programa Chespirito no México era transmitido às 20 horas na segunda-feira. Todo mundo sabe disso, é uma informação pública e notória, tanto que a briga do Chespirito com a Televisa foi porque queriam tirar ele das 20 horas de segunda-feira para jogar sábado à tarde. E ele achava que não, sábado à tarde não tem nada a ver com o perfil do meu público, que é o público do horário nobre. É o público que busca a comédia do horário nobre. E aí eu acredito, eu vou falar uma coisa que ninguém nunca falou. O SBT queria exibir o Chespirito em horário nobre. Os programas, no caso, As Novas Aventuras do Chaves. E aí algum gênio, para não dizer o contrário, falou, não, vamos exibir à tarde, vamos exibir de tarde, não funcionou, vamos jogar de madrugada mesmo. Entendeu? E aí, a dublagem que foi feita foi endereçada ao quê? Ao público do horário nobre. A um público que, sei lá, assistia Zorra Total, A Grande Família, entendeu? Provavelmente eu acredito que ia competir ali naquele horário do Zorra Total, porque o Zorra Total, ele, naquela época, competia diretamente com a Praça é Nossa, todo mundo sabe disso, no sábado à noite, entendeu? Tanto que antigamente, no sábado à noite, todas as emissoras tinham um programa de humor, praticamente, porque o próprio Chespirito na CNT, se eu não me engano, chegou a passar sábado à noite, entendeu? Então, meio que era o horário do humor na televisão brasileira. E aí, o que acontece? Simplesmente ficou a dublagem voltada para o público do horário nobre passando de tarde e depois sendo jogada para madrugada e não deu certo porque, justamente, não era aquele público. O público do Chaves, para quem não sabe, desde 1984 é um público infantil. É um público infantil até porque o SBT construiu a série como infantil. Uma série para crianças. Sendo que não, é uma série voltada para a questão da família. Mas aí é aquele negócio, o Chespirito, se você for pegar os roteiros antigos do Chespirito ali nos anos 90, ele já estava se voltando para o que? Algo mais escrachado. Se você for olhar lá no México, tinha muita piada de duplo sentido. E aí, essas piadas de duplo sentido eram feitas em espanhol. Claro, houve exageros para a hora de adaptar para português, eu acredito que houveram. Mas a gente sabe que no Brasil, o Brasil é um país que você vai botar um humor limpinho para competir com o Zorra Total, vai dar traço. No caso, você iria colocar... Não, você teria que colocar um humor tão escrachado quanto. Entendeu? E olha que o Zorra Total dos anos ali de 99, 2000, era um Zorra Total até tancável. Eu não gosto desse termo de jovem, mas tô falando tancável, meu Deus. Enfim, mas é aquele negócio. Vocês concordam comigo? Acham que é loucura? Acham que eu tô falando besteira? Comentem aí embaixo.